Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, vamos trabalhar a disciplina de Geografia. Peço que abram na página 92 para começarmos os estudos. Capítulo 7. Brasil, um país de muitas faces. Você gosta de pizza? Olha essa imagem. Apetitosa, não é? Sabia que esse alimento é um dos mais consumidos no Brasil? A pizza chegou ao território brasileiro por meio dos italianos que vieram morar aqui. Com o passar dos anos, eles abriram restaurantes e pizzarias em nosso país. Tradicionalmente, a pizza era feita apenas com molho de tomate, queijos e diversos tipos de presunto. Alguns anos depois, e por influência da população brasileira, novos sabores foram criados, modificando a receita original. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Trocando ideias. Qual o seu sabor de pizza preferido? Qual será? Bom, vou falar o meu. Eu adoro a pizza de frango com catupiry. E você? Qual você gosta? Pense um pouquinho. Na aula online, vocês vão me falar, tá certo? Como a pizza chegou ao Brasil? Quem sabe? Quem falou por influência dos italianos, acertou, muito bem. E de que maneira os brasileiros modificaram esse prato? Através de novos recheios. No texto falou que antigamente, logo no início, ela era feita de queijos e diversos tipos de presunto. Hoje nós temos pizzas de todos os sabores, inclusive pizzas doces, né? Então, eles modificaram esse prato dessa maneira, através de novos recheios. Muito bem, vamos começar. Neste capítulo, vamos continuar falando sobre a influência de outros povos na cultura brasileira. Então, vamos lá. Um país de muitos povos. Os indígenas portugueses e africanos foram os primeiros povos que deram origem à população brasileira. Isso nós já conversamos no capítulo 6. Com o passar do tempo, outros povos deixaram seus países de origem e mudaram-se para o Brasil, como os espanhóis, os holandeses, japoneses, italianos, alemães, entre outros que contribuíram para a formação do nosso país. Neste parágrafo, vocês podem, por favor, grifar, certo? Então, vocês podem grifar para destacar este parágrafo. Muitos desses povos vieram para trabalhar no cultivo do café, mas também assumiram empregos no comércio e na indústria. Eles formaram famílias e se adaptaram aos costumes do Brasil. Conheça a seguir alguns povos e as influências culturais que trouxeram para o nosso país. Os portugueses. Você estudou que a vinda dos portugueses ao território brasileiro se iniciou quando as terras que hoje pertencem ao nosso país eram administradas por Portugal. Esse povo contribuiu para compor a população e a cultura do nosso país, com o idioma, comidas, construções, desenvolvimento de cidades e etc. Na foto abaixo, vocês estão visualizando uma bacalhoada. Quem já comeu bacalhoada? É um prato muito gostoso. Então, a bacalhoada, ela é típica
de Portugal e contém bacalhau, ovos, batata, pimentões e outros ingredientes. Os portugueses influenciaram a culinária brasileira com os seus pratos típicos feitos com bacalhau e sardinha, peixes consumidos lá em Portugal. Os doces portugueses também podem ser encontrados no Brasil, como os pastéis de nata, também chamados de pastéis de Belém. Bom, a segunda imagem é uma igreja de São Pedro dos Clérigos, localizada em Recife. Começou a ser construída em 1728 e foi inspirada em igrejas portuguesas. Essa é uma foto de 2018. Os portugueses transformaram a paisagem brasileira, construindo igrejas e casas. Essas construções podem ser encontradas em diversos estados, como Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Paraíba. Para ir além, um texto para mais conhecimentos. Vamos lá? Cultura e espaço geográfico. Os povos portugueses transformaram a paisagem do Brasil. E essas modificações permanecem até os dias de hoje, fazendo parte da vida dos brasileiros. É possível encontrar as influências culturais dos portugueses, por exemplo, na cidade de Salvador, localizada no estado da Bahia. Veja na imagem ao lado como é atualmente a área central dessa cidade. Nessa imagem, vocês conseguem observar essa estrutura portuguesa. Na parte superior, aqui em cima, né, foram construídas igrejas, mosteiros, e sobrados, tipos de casas de 2 ou mais andares. Já na parte inferior, próximo ao mar, está o porto, local onde se desenvolviam as relações comerciais. Essa forma de organização do espaço dividiu a cidade em cidade alta e cidade baixa, como você pode observar nas fotografias a seguir. Nessa foto, é uma paisagem da cidade alta. Onde aqui está o mar, nós temos uma paisagem da cidade baixa. Cidades portuguesas, como Lisboa e Porto, também foram organizadas da mesma forma. Por sua importância para a população brasileira, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1985 e deve ser preservado pela população e pelo governo brasileiro. Então, pessoal, faz parte da nossa história, por isso devemos preservá-lo. Os alemães. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os povos alemães. Quais foram as contribuições desses povos? Alguns alemães também vieram morar no Brasil e as contribuições culturais desse povo podem ser identificadas principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Eles influenciaram o desenvolvimento de cidades desses estados brasileiros. As cidades de Pomerode, né, em Santa Catarina, e de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, foram desenvolvidas por alemães. Por isso, atualmente, parte da população dessas cidades fala o idioma alemão.
A influência desse povo também pode ser vista em construções que possuem telhados inclinados e muitas janelas de madeira e vidro, como mostra a imagem aqui de cima. É um portal de entrada da cidade de Pomerode, lá em Santa Catarina. A segunda imagem é o portal de entrada da cidade de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Os alemães também influenciaram os hábitos alimentares dos brasileiros, principalmente incentivando o consumo da carne de porco e de salsichas. Sabiam disso? Então vem dos alemães essa cultura. Agora, os italianos. Muitos italianos também saíram da Europa para morar no Brasil. Ao chegar no território brasileiro, foram morar principalmente nos estados das regiões Sudeste e Sul, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de transformarem as paisagens desses estados com seus conhecimentos, eles trouxeram saberes culinários e suas festas tradicionais para o Brasil. Então, na primeira imagem, é uma barraca de comida italiana na festa de São Genaro, lá em São Paulo. Durante os meses de setembro e outubro, acontece no bairro paulista Moca a festa de São Genaro, celebração de influência italiana. Durante os dias da festa, existem barracas de comida italiana que fazem pizza, calzone, macarrão, polenta, etc. A segunda imagem é a construção feita por italianos em 1889 na cidade de Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul. É possível perceber a influência dos italianos nas cidades de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul, Rio Grande do Sul também, em construções feitas de pedra, madeira e tijolo, que possuem muitas janelas. Olha o exemplo aqui na imagem, certo? Agora é com você. Atividades. Pessoal, essas atividades são para a nossa próxima aula online, quinta-feira, certo? Como cada um dos povos a seguir influenciou a cultura brasileira. Então, como cada um dos povos a seguir influenciou a cultura brasileira? Para responder, relacione a primeira coluna com as informações apresentadas pela segunda. Então, número 1, português, número 2, alemão e número 3, italiano. Temos 3 opções. Vocês terão que assinalar a opção correspondente a cada povo, certo? Número 2. As duas construções a seguir são influências de 2 povos importantes para a formação da população brasileira. Escreva na sequência de cada imagem o nome do povo que influenciou a construção e descreva as características dela. Então, nesse exercício, turminha, eu quero que vocês escrevam. Foi o povo alemão? Foi o povo italiano? Foi o povo português? E depois, quais são as características? Nas páginas anteriores, mostram as características de cada povo na cultura brasileira. Então, como são os telhados, como são as construções. Então, são essas características que vocês deverão colocar aqui. Não vai, assim, um espaço é pequeno, mas vocês podem colocar as mais importantes, as características mais marcantes, certo? De cada povo. Depois, converse com os colegas e com o professor sobre a importância de valorizar as culturas dos diferentes povos que vieram morar no Brasil.
depois anote suas conclusões. Então, nessa questão, eu quero saber por que é importante a influência desses outros povos para a nossa cultura. Então, nós estamos conversando aqui agora e vocês vão refletir sobre isso. Através dessa influência, nós temos hábitos, costumes diferentes e nós podemos enriquecer a nossa cultura. Ela fica rica, ela fica uma cultura diversa, porque ela tem vários hábitos de outros povos diferentes. Então, pense um pouquinho nessa questão e na aula online nós vamos discutir novamente para acrescentar essa resposta, certo? Então, por hoje é só. A partir da aula do dia 9, eu vou trabalhar os japoneses, os coreanos e os chineses até o final deste capítulo. Tudo bem? Então, por hoje é só. Façam o exercício da página 98 para a próxima quinta-feira. Na nossa aula online, faremos a correção. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!